Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem e em casa. Tudo isso logo, logo vai passar, em nome de Jesus. Nós estaremos juntos no nosso lugar, que é a sala de aula, né? Estamos todos fazendo a nossa parte, nós professores, vocês alunos e alunas, mas eu tenho certeza que nada substitui o calor humano. Mas enquanto a gente não puder estar juntos, é isso que a gente está fazendo, né? Cada um a nossa parte. Então vamos falar sobre o trovadorismo, que faz parte da literatura medieval, né? A era medieval é composta de trovadorismo e humanismo. O humanismo é uma espécie de fase de transição do teocentrismo para o antropocentrismo. E trovadorismo, na realidade, é o berço da literatura medieval. É bom ressaltar que a gente fala da literatura trovadoresca, mas a gente sabe também que a manifestação artística ela precisa ter um público leitor. A gente não está falando da massa populacional, a gente está falando de uma quantidade mínima de pessoas que tinham acesso à leitura. Só para vocês terem uma ideia, só eram alfabetizadas, universalmente falando, 2% da população. E isso não incluíam as mulheres, é claro. Então, é uma escola literária, é um movimento artístico, cujo público leitor baseava-se praticamente entre alguns monarcas, porque não eram todos os homens também que eram alfabetizados, e o clero, que fazia parte do topo da pirâmide hierárquica, né? A gente tinha, na era medieval, essa divisão do clero, da nobreza, que era a monarquia, e a pobreza. O proletariado, esse termo, ele surge alguns séculos depois, porque subentende-se que essa pobreza também era a mão de obra, né? Ou gratuita ou mal paga, mas era mão de obra. E aí, essa pirâmide, nesse momento do trovadorismo, ainda tem essa divisão em 3 partes. E o clero dominava 100% todas as áreas. A economia, né, a religião, principalmente, porque a religião universal era o cristianismo, personificado na Igreja Católica, então não havia possibilidade de contestação porque o clero dominava tudo, né? Eu até indico para que vocês assistam ao filme O Nome da Rosa, ele está disponível no YouTube. Eu tenho até um linkzinho, se vocês quiserem, solicitem, que eu posso enviar para vocês. Mas eu sugiro que vocês assistam com papai e mamãe que estão em casa, ou se o papai e a mamãe não estiverem em casa, porque precisam sair para trabalhar, que vocês peçam a autorização dos pais em casa para assistirem, porque pela faixa etária de vocês existe uma certa restrição. O que eu particularmente não acho que vocês não possam assistir, né? Haja visto o fato do meu filho estar no primeiro ano e também ser meu aluno, e eu já autorizei ele a assistir. Mas além disso, na Netflix, por exemplo, a gente tem uma série de séries e de filmes que falam sobre esse período medieval. Seria bem interessante vocês assistirem. Vamos lá. O que é que a gente precisa conhecer a respeito do trovadorismo? Designa-se, por trovadorismo, o período que engloba a produção literária de Portugal durante seus primeiros séculos de existência. Então, do século XII ao século XV. Isso significa que o ano seria mais ou menos o ano de 1100 em diante, né? Até os anos de 1400, beirando a aproximação dos anos de 1500, que é quando começa a era renascentista, a era clássica, né? Que a gente vai estudar no próximo slide. Durante essa época, a poesia alcançou grande popularidade, não somente entre os nobres da corte, mas também entre as pessoas comuns do povo. Então, de que forma isso chegava ao povo? Através da música, através do teatro.
Então a arte era fundamental e funcionava como pedagogia daquela época. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, mas é muito rápido, ainda que analfabeto, decorar a letra de uma música. Né? Ela é cantada e isso ajuda. Os neurocientistas estudam muito e pode falar melhor do que eu. A gente consegue decorar um texto muito melhor se ele for cantado, se ele tiver uma melodia. E para isso, essas comunicações, essa literatura, né, já que literatura é o registro escrito da arte, chegava à população mais inferior dessa forma, através da música e através do teatro. Os poemas eram cantados e acompanhados de instrumentos musicais e danças. Por causa disso, foram denominadas cantigas. Nós estamos num período em que música e literatura se confundiam. Não havia essa divisão artística, de linguagem artística, como nós conhecemos nos dias de hoje. Então, como tudo precisava ser cantado para que chegasse à população, essas trovas, que eram os registros escritos, passaram a ser chamadas de cantigas. Né? Então, a poesia da época era denominada cantigas, justamente por conta dessa informação. Contexto histórico. Momento final da Idade Média na Península Ibérica, onde a cultura apresenta a religiosidade como elemento marcante. A gente já falou agora há pouco da importância do clero em relação a todos os campos sociais. A vida do homem medieval é totalmente norteada pelos valores religiosos e para a salvação da alma. São comuns procissões, romarias, construção de templos religiosos, missas e etc. Então a gente está falando, pessoal, de um momento aqui que tudo era feito em nome de Deus, né? Existia a hierarquia, e essa hierarquia era 100% dominada pelo clero, e tudo precisava ter um teor religioso. Daí o fato da corrente que dominava a população universal ser uma corrente teocêntrica, né? Teocentrismo, que significa Deus como centro do universo, a valorização da fé. A arte reflete, então, esse sentimento religioso em que tudo gira em torno de Deus. Por isso, essa época é chamada de teocêntrica. As relações sociais estão baseadas também na submissão aos senhores feudais. Estes eram os detentores da posse da terra, habitavam castelos e exerciam um poder absoluto sobre seus servos e vassalos. Feudalismo. Então, o que nos remete ao contexto histórico do trovadorismo? O feudalismo, né? Tudo que a gente conhece em relação aos feudos, a esse processo econômico chamado feudalismo, em que o senhor ele atribuía determinadas ordens, né, atividades aos vassalos. Esses vassalos precisavam cultivar nas terras desses senhores para lhes pagar, através de impostos e trabalho manual, o fato deles estarem ali. Né? Então, o feudalismo, tudo que a gente conhece que diz respeito a esse processo feudal, é justamente o contexto histórico do trovadorismo, que abarca tanto a Alta Idade Média quanto a Baixa Idade Média. Há bastante distanciamento entre as classes sociais, marcando bem a superioridade de uma sobre a outra, a começar pela educação, né? Então, em hipótese alguma, ninguém que fizesse parte da base da pirâmide teria acesso a ela, né? O marco inicial do trovadorismo data da primeira cantiga feita por Paio Soares Taveiroz, provavelmente em 1198, intitulada Cantiga da Ribeirinha. Por que está escrito aí provavelmente? Em alguns livros, alguns sites, algumas pesquisas que vocês fizerem, vocês vão encontrar sempre o sinal de interrogação perto de datas. Por que isso acontece? Especificamente na era medieval. Porque não havia uma segurança nos registros da época, né? Eram feitos muito em pergaminhos e os pergaminhos acabavam se esfarelando com o tempo,
ou sendo corroído, né, porque não era guardado em locais adequados. E aí os historiadores acabaram pesquisando, né, que é graças aos historiadores, um beijo, meus colegas historiadores, que a gente tem conhecimento, tem um embasamento histórico para se falar. Acontece que isso não era guardado de modo adequado na era medieval, não era manuseado como deveria-se e acabava se perdendo. Então, a gente tem ainda essas informações graças aos estudos históricos para caracterizar uma época. Aí vem, gente, as características. Vamos conhecer as características do trovadorismo. A poesia desta época compõe-se basicamente de cantigas, geralmente com acompanhamento de instrumentos. Nós tínhamos vários instrumentos musicais nessa época e eram instrumentos medievais que acompanhavam os trovadores, assim eram chamados os poetas, quando eles iriam em busca de público para recitar as suas poesias, as suas cantigas. Era o alaúde, a flauta, a viola, a gaita. O alaúde é um instrumento musical mais utilizado nesse processo de cantigas, que era uma espécie de viola, de violão. Os autores dessas cantigas eram chamados de trovadores, justamente porque eles escreviam as trovas, que eram conhecidas como as cantigas, e a partir desse termo trova surge quem escreve essas cantigas, que passaram a ser chamados de trovadores. Esses poetas faziam parte da nobreza ou do clero e, além da letra, criavam a música das composições que eram executadas nas cortes. Não havia possibilidade de um trovador sair da plebe, quase não sai, de maneira nenhuma, né? Primeiro ele precisava ser alfabetizado e a base da pirâmide não era alfabetizada. Segundo, que ele tinha um dote artístico, né? E isso era desenvolvido. E existe uma coisa interessante em relação aos trovadores, que era o único grupo de pessoas, era a única casta, digamos assim, que tinha um salvo-conduto para entrar e sair de qualquer feudo. Então, ele formava um grupo, e esse grupo era chamado de trupe. Daí o fato do circo também ter hoje em dia um grupo, que a gente chama de trupe circense. E essa trupe era composta de pessoas que também tinham dotes artísticos, tipo bailarinas, trapezistas, mágicos, malabaristas e os trovadores e músicos. Eles entravam nos feudos, geralmente a convite do senhor feudal, ou mesmo que não tivesse o convite, como eu havia dito, eles tinham essa liberação, esse salvo-conduto. E aí eles faziam o espetáculo para entreter a população do feudo. E aí consigo levavam as cantigas, que mais tarde a gente vai ver daqui a pouquinho a classificação delas, né? Que existiam as cantigas líricas, que eram as cantigas sentimentalistas, e as cantigas satíricas, que levantavam uma crítica. Vamos continuar. Já nas camadas populares, quem cantava e executava as canções, mas não as criava, eram os jograis. É muito comum o jogral nessa época. Hoje em dia, se uma professora ou um professor montar um jogral na sala, é linchado. O que era um jogral? Eram pequenos, daquela cantiga inteira, uma pessoa só não recitava. A gente fragmentava, né? A gente não, que eu não vivi na Idade Média. Eles fragmentavam. Gente, que onda, viu? Eles fragmentavam as cantigas e essas cantigas, cada pedacinho que a gente conhece como verso, era dado a uma pessoa e aí seguia a ordem direta, né? De quem falava o primeiro verso, o segundo, o terceiro, até terminar a recitação da cantiga. Mais tarde, as cantigas foram compiladas em cancioneiros. Cancioneiro é o nome que se dá a um livro só de cantigas. Qual é o nome, primeiro ano, de um livro só de poesias? Antologia poética. Nesse caso eram cancioneiros porque é um livro só de cantigas. Os mais importantes cancioneiros dessa época são da Ajuda, o Cancioneiro da Ajuda,
o cancioneiro da Biblioteca Nacional e o da Vaticana. Passando, vamos continuar nas características. As cantigas eram cantadas no idioma galego-português e dividiam-se em dois tipos. As cantigas líricas, que eram as cantigas de amor e de amigo, e as cantigas satíricas, que eram as cantigas de escárnio e maldizer. Do ponto de vista literário, as cantigas líricas apresentam maior potencial, pois formam a base da poesia lírica portuguesa e até a brasileira. Lembrando que, por que a brasileira? Porque a nossa cultura nasceu de Portugal. Nós fomos colonizados pelos portugueses, em todos os aspectos falando. Então, como Portugal foi o nosso país colonizador, a herança cultural portuguesa, pelo menos no que a gente conhece como literatura colonial, foi muito forte. Já as cantigas satíricas geralmente tratavam de personalidades da época, numa linguagem popular e muitas vezes obscena.